Bom, lá vou eu mais uma vez tentar fazer um vídeo para mostrar minha medicação, que eu já fiz 2 posts no blog, mas eu nunca falei de questão de dosagem, como é que eu tomo durante o dia, né? Pode até ajudar outras pessoas que também têm o mesmo problema. Bom, não fui trabalhar hoje porque não consegui acordar, fugi da aula ontem um pouco antes de acabar, e para ver se eu conseguia chegar um pouco mais cedo em casa para tomar a medicação um pouco mais cedo, para acordar mais cedo, para ir trabalhar. Não consegui. Mesmo fugindo da aula antes das 10, antes de finalizar a aula, cheguei 10 e pouquinho, fiz alguma coisa para comer e comi, tomei o remédio. Mesmo assim, acordei 11h30, meio-dia por aí. Minha mãe liga tentando me acordar. Minha filha sente, minha filha se levante, cuida, tenha força, vá, levante, levante. E eu, puf, caio e durmo de novo, porque a medicação de dormir é muito pesada, é muito forte. E, enfim, é difícil. A gente não consegue trabalhar e tem gente que diz que quem sofre de transtorno mental usa isso como desculpa para não fazer nada da vida, enquanto que muitos de nós queríamos ter uma vida normal, como todo mundo, trabalhar, estudar e ser normal, enfim. Bom, eu tomo carbonato de lítio, né? O lítio é usado, eu acho que é um dos estabilizadores de humor mais utilizados no mundo. 300 miligramas o que eu tomo. Eu tomo 300 miligramas, né? Um comprimido de manhã e 2 à noite, por volta de 18 horas. A indicação do lítio é para episódios maníacos nos transtornos bipolares, profilaxia da mania recorrente, prevenção da fase depressiva e tratamento da hiperatividade psicomotora. É lógico, se evita a mania, está prevenindo a depressão, porque logo depois da crise maníaca, em mim, pelo menos, obrigatoriamente é uma crise depressiva. E eu estou um tanto depressiva desde terça-feira, porque a gente se frustra com algumas coisas e se decepciona com algumas pessoas. Pessoas que você tem como queridas, que só precisam de você, só querem você perto quando precisam de você. Quando estão sentindo falta da sua companhia. Quando não precisam de você, te chutam na lata do lixo, né? Isso acontece principalmente com os amigos quando começam a namorar ou quando casam. Casou, começou a namorar, pronto, não precisa mais da sua amizade. Acabou, te chuta pra longe e só vai te procurar de novo quando o namorado ou a namorada der um pé na bunda, ou então estiver distante, brigaram, aí você presta, aí você serve, enfim. Lamotrigina, eu contei isso, tá? Mas foi porque foi uma coisa que me frustrou, eu não lido bem com certas frustrações e foi uma coisa que me ajudou a me deixar num estado depressivo. Talvez por isso meu corpo não tenha reagido, né, de terça-feira pra cá, não tenha reagido bem. Perdi até minha aula de espanhol agora à tarde porque eu não estava nem um pouco disposta e não consegui sair de casa para ir para aula. Minha disposição tá quase zero. Vou pro trabalho da minha mãe daqui a pouco para poder ligar junto com ela pro meu psiquiatra e ver o que a gente pode fazer, porque eu estou sentindo que a medicação está me matando. Eu tô com olheiras lindas. A lamotrigina, ela é um antiepilético, é o que diz, usado como droga antiepilética no tratamento das crises convulsivas, parciais e generalizadas. O médico falou que era para conter os impulsos. Quem tem mais essa questão assim dos impulsos são as pessoas que sofrem de transtorno de personalidade limítrofe ou transtorno de personalidade borderline, que é muitíssimo parecido com o transtorno do humor bipolar. Às vezes até se confunde uma coisa com a outra. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Eu sou bipolar porque o médico diagnosticou assim, mas eu poderia perfeitamente ter um diagnóstico diferente com outro médico de que eu sou borderline. É a beira da linha, a pessoa está no limite da loucura. E a bipolaridade causa essa sensação também, né, de que está quase enlouquecendo. E poderia um outro médico me dar esse diagnóstico, pode ser, né, os sintomas são bem parecidos, mas a questão da impulsividade é bem mais violenta no borderline, até onde eu li, até onde eu sei, tá? Isso daqui não é uma consulta médica,
tá? Eu não tenho autoridade médica nenhuma nisso. O que eu tô falando é o que eu vivencio e o que eu procuro saber, me informar e o que eu vivo no dia a dia, tá? A quetiapina, ou fumarato de quetiapina, é o genérico do Seroquel, 100 mg diárias. A bula tá meio molhadinha, que caiu aqui na pia, mas é bem didática a bula da quetiapina. Diz assim: por que este medicamento foi indicado? O fumarato de quetiapina está indicado para o tratamento da esquizofrenia, que costuma apresentar sintomas como alucinações, por exemplo, ouvir vozes que não estão presentes, ter pensamentos estranhos e assustadores, mudanças no comportamento, sensações de estar sozinho e confuso. Quem já viu aquele filme Uma Mente Brilhante sabe como é que é. O cara via pessoas que não estavam lá, mas ele tinha uma mente brilhante para matemática. Enfim, assistam esse filme, é muito bom. O fumarato de quetiapina também pode ser usado para o tratamento de pessoas com um transtorno que afeta o humor, bipolaridade ou depressão, no caso, né, são transtornos de humor. Ou seja, quando elas se sentem eufóricas, no caso aqui está falando da mania, que é o mesmo que euforia. E uma vez uma estudante de psicologia disse que não sabia que mania e euforia eram a mesma coisa. Que bela profissional de bosta ela vai ser. Quando elas se sentem eufóricas ou excitadas, no sentido de estar muito animada, muito para cima. Pessoas nestas condições dormem menos que o usual, né? Insônia. São mais falantes e têm pensamentos e ideias rápidas. Elas também podem ser extremamente irritadas, ou seja, a excitação, a animação, a euforia, vai, chega uma hora que explode e você não consegue conter. É uma coisa que a gente simplesmente não consegue conter. Graças a Deus eu nunca machuquei ninguém, graças a Deus eu nunca fiz nada contra ninguém. Eu já me machuquei numa crise maníaca, né? Porque eu fiquei extremamente irritada. E para não machucar outra pessoa, eu me machuquei. É uma coisa que eu tenho, que acontece automaticamente comigo. Não é porque eu quero me machucar, é porque é um mecanismo que o meu organismo desenvolveu para não ferir as outras pessoas. Então, para não ferir os outros, eu firo a mim mesma, né? Já aconteceu uma vez, de eu me autoescarificar, e aconteceu 3 vezes de eu tentar o suicídio por meio de medicamentos, né? Tomando um monte de remédio, tudo de uma lapada só. E com relação à esquizofrenia, às vezes a pessoa está começando a ter sintomas de esquizofrenia e em vez de levarem ao médico primeiro, aí levam lá na sessão do descarrego, na igreja, não sei o que, para fazer o desencapetamento da pessoa. Ligar a luz, melhorou. Para fazer o desencapetamento da pessoa. E às vezes a pessoa não está endemoniada. Ela não está sofrendo opressão satânica, como eu fui acusada uma vez, quando tive um surto, né? Quem fala isso são pessoas leigas, pessoas que não sabem nada sobre coisa alguma, pessoas que estavam numa caverna e saíram agora para o mundo, porque transtornos mentais, há muito tempo se vem falando. Doença mental é assunto que há muito tempo se tem, você pode ter acesso. E então as pessoas não têm acesso, eu acho que porque não querem ou porque não tem nenhum membro da família que tenha doença mental. Ou não conhece nenhum amigo ou um conhecido que tenha doença mental. Mas pense que um dia você pode ter um filho com esquizofrenia. Vai fazer o que com ele? Você pode ter um filho que sofre de toque. Você vai fazer o que? Você pode ter um amigo que está começando a apresentar sintomas de depressão. Você vai fazer o quê? Vai tentar animar ele, fazer ele rir, contar piada para ele dar risada? Nada disso vai adiantar, vai só irritar mais, tá? O Roxetin, que é a paroxetina, eu tô tomando por causa dos ataques de pânico isolados, tá? Se Deus quiser, eu vou parar de tomar. Ele é indicado no tratamento da depressão, com ou sem ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo também, né? Que é aquela que a pessoa tem mania de contar, tem mania de não sei o que, tem o hábito, né, de fazer essas coisas, e se não fizer, sofre muito, tá? É uma vida muito difícil também. Também trata fobia social, que a pessoa tem uma dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, mas não é uma dificuldade simples, é uma dificuldade doentia mesmo. Às vezes a pessoa passa a vida trancada em casa, né? Se tiver que sair para fora de casa, às vezes passa até mal.
Trata a doença do pânico também, então o médico colocou para eu tomar. Eu não estou com doença do pânico, eu tive ataques de pânico. Qualquer pessoa, por mais saudável que seja, pode ter ataques de pânico em algum momento da vida. Então, cuidem da sua saúde mental, porque você não sabe o que vai vir amanhã. Tá? Doença do pânico com ou sem agorafobia. Agorafobia é o medo de ir para lugares abertos. O Rivotril, tá? Tarjinha preta, não se assustem. 2 miligramas eu tomo à noite junto com a quetiapina porque dá sono. E ele derruba mesmo, tá? A bula do Rivotril tem 4 páginas, parece um jornal. Ele trata zilhões de coisas, desde labirintite, enxaqueca crônica, ansiolítico, trata pânico, agorafobia, fobia social, transtorno afetivo bipolar, trata mania, é antidepressivo, que mais? Síndromes psicóticas, um monte de coisa. Então, assim, essa é a medicação que eu tomo todo dia. Tem mais o SOS, Rivotril de 0,25, que é sublingual, tá? Põe debaixo da língua para cair na corrente sanguínea mais rápido. Ele é tipo uma pastilhazinha, não precisa de remédio. Quando eu tô começando a ficar irritada, ou quando eu tô apresentando que eu tô vendo que eu tô ficando muito aborrecida, muito irritada, que alguém me fez muita raiva, que eu tô muito nervosa, que eu posso ter ou um ataque de pânico ou uma crise maníaca com a fúria e sai quebrando tudo, eu corro, boto um desse debaixo da língua. Ou se eu acordar no meio da noite em ataque de pânico, eu vou e boto um desse debaixo da língua. O Previane é um hormônio só que eu tomo emendado uma cartela na outra para não ter ovulação todo mês, porque ovulação traz tensão pré-menstrual, e tensão pré-menstrual, e gases, e dores, e cólicas, e todas as coisas envolvidas no período menstrual da mulher. Eu tenho quase tudo porque eu sofro de dismenorreia, que é aquele período menstrual muito sofrido. Eu não tenho a mínima vergonha de falar sobre isso, não tem nenhuma criança aqui, né? Não tem problema nenhum em dizer isso, em expor isso daqui, porque muita mulher sofre disso também, e eu acho que é até didático. Então, para evitar, eu dei o grito de liberdade e me livrei dessa coisa logo de uma vez. Eu tomo uma cartela emendada na outra e só deixo vir quando eu sinto que eu tô bem, de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses. E por acaso eu estou economizando os meus óvulos, porque se você toma anticoncepcional, você não ovula de maneira alguma. É por isso que também serve para evitar filhos. Eu tomo como tratamento. Então é isso, minhas medicações são essas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 remédios que eu tomo, tá? De manhã eu tomo 1 lítio e 1 lamotrigina. E mais o hormônio, né? Eu tomo junto com o café da manhã para não dar um enjoo. Aí à noite eu tomo, às 18 horas, eu tomo 1 lítio, 2 lítios, 1 lamotrigina e 1 paroxetina, né? E porque esse paroxetina dá sono, então tem que ser perto da hora já à noite. E 1 quetiapina e 1 Rivotril de 2 miligramas perto da hora de dormir. Na verdade, na hora que eu já tenho que me deitar para dormir. Só que eu tenho uma dificuldade para deitar para dormir, eu tenho uma dificuldade de tomar esses remédios para dormir. Mas enfim, é assim, né? A vida. Se Deus quiser, quem sabe uma hora eu paro de tomar alguns desses. Eu odeio tomar remédio. Esse monte parece uma senhora idosa que toma um monte de remédio. Mas é isso mesmo, né? Eu conheço uma menininha de 3 aninhos que toma 1 comprimido por dia e vai ter que tomar pro resto da vida. Eu já acho isso muito injusto para uma criança. Muito injusto. Mas é Deus que quer, então o que eu acho não interessa. O que interessa é que é justo. E eu acho injusto para minha vida tudo isso. E não tem dado conta, mas eu sei que é justo porque é Deus quem deixa, né? Então é ter fé, esperança e espada na mão, não deixar de batalhar, não deixar de lutar de jeito nenhum.